Obrigada, Rafael. Bom, gente, então como, para alguns, e aliás, eu acho que a maioria aqui já participou dos nossos outros encontros, das outras etapas, então, rapidamente falando, do que é o plano diretor, que é esse instrumento de política urbana, construído de maneira coletiva, da participação social, e olhando para todo o município, tanto a área urbana quanto a área rural. Reforçar que essa lei é uma lei que está prevista no Estatuto da Cidade. Toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter essa lei, que vai direcionar a política de desenvolvimento e de expansão urbana. E aí, como já foi apresentado aqui outras vezes, o plano diretor ele acontece em 5 etapas. A primeira etapa de mobilização e de metodologia, que durou 2 meses. As próximas etapas, que são o diagnóstico, com duração de 3 meses, é onde a gente vai fazer essa leitura da cidade para entender a cidade que temos. A terceira etapa de propostas, onde a gente vai discutir a cidade que queremos, também é uma etapa que dura 3 meses. A quarta etapa, onde a gente vai para a parte de instrumentos e parâmetros urbanísticos, que é quando a gente vai definir a cidade que queremos, uma etapa de 2 meses e meio. E, por fim, a elaboração da minuta de lei para aprovação na Câmara Municipal, que é uma etapa mais curtinha, de 1 mês e meio, onde a gente vai pegar tudo isso que aconteceu ao longo desse processo, transformar numa minuta de lei e levar para a Câmara de Vereadores para ser aprovado. Esse é o percurso que a gente vai ter aí ao longo de 1 ano de trabalho. E aí, mostrando para vocês um pouco do que já aconteceu, essa etapa, como eu comecei, a gente vai mostrar hoje como tudo o que aconteceu nessa primeira etapa de mobilização e de metodologia. Então, a gente teve uma série de reuniões técnicas da equipe, e aí já vou aqui fazer um parênteses, reapresentar a equipe da Eixo. Eu comecei a falar desembestada, com pressa, por conta do atraso, e cometi essa gafe. Então, por favor, Suzana, arquiteta, também faz parte da equipe, Tiago, também arquiteto, Nayara, nossa assistente social, e Nayara, eu sempre troco os nomes, Nayara, nossa advogada da equipe jurídica, e Cledson, que também está aqui, que também é da Eixo, o nosso grande chefe da Eixo. Então, tivemos uma série de reuniões técnicas nossas, internas da equipe. No dia 12 de julho, exatamente 2 meses, olha como a gente está pontual, 2 meses, a gente teve uma primeira reunião aqui com parte do secretariado, acho que todo o secretariado, onde a gente veio apresentar como que seria a nossa metodologia de trabalho. Viemos também conhecer a cidade, acho que para mim foi a primeira vez que eu estava vindo a Guarabira, acho que para outros da equipe também. E aí, na sequência, fomos tendo reuniões técnicas com a gestão, detalhando nosso cronograma de trabalho, entendendo quem seriam as pessoas âncoras dentro desse processo, como que a equipe da prefeitura se envolveria e participaria e vai participar ao longo do processo do plano diretor. Tivemos reunião também com o Rafael, aqui da comunicação, para definir identidade visual, como que vai ser as estratégias de comunicação. E no dia 2 de agosto, foi quando a gente teve, aqui mesmo nesse teatro, a solenidade de lançamento público, anunciando para a população que a gente estava iniciando esse processo e como é que ele ia acontecer. Acho que a maioria aqui estava presente e lembra um pouco desse momento. E aí, depois desse lançamento, seguimos com as reuniões técnicas, com a gestão, sempre com Verônica, sempre com Rafael, junto. Nossas equipes internas, então, nesse momento, por exemplo, a gente estava construindo toda a metodologia para a formação do núcleo gestor e das oficinas, e pensando o processo do plano diretor como um todo. E chegamos na formação do núcleo gestor, que, como a gente já falou outras vezes, é esse núcleo que acompanha o nosso trabalho,
e faz essa ponte entre a sociedade e nós da equipe técnica para o desenvolvimento do plano. O núcleo ele é composto por representantes do poder público e da sociedade civil. Nosso núcleo são 14 representações, 7 do poder público, entre o poder executivo e o legislativo, e 7 da sociedade civil, pelos diversos segmentos que vocês veem aqui, né? A academia, lideranças comunitárias, sindicato, empresarial, entidade de classe, segmento rural e ONGs. E aqui temos a nomeação, né, de qual é a composição do nosso núcleo. Acho que os presentes, né, todo mundo está aqui, a grande maioria também compõe o núcleo. Então, a gente tem, né, representando o segmento do poder público, a secretária Verônica Diogo, Douglas. Os amarelinhos são os titulares, os em branco são os suplentes, certo? Então, Verônica e Douglas, José Davi e Manuel Antônio, Murilo Martins e Marcelo Guedes, Vanessa Santana e Wesley Travassos, Rafael Santos e Gênesis, Aurileia e Tereza, José Ferreira e Isaura, representando o Poder Legislativo, né? E da sociedade civil, Clemilson e Laurim, Sebastião e Daniel, Dana e Fábio, José Adriano e Jaciviana, Antônio Alves, Maria das Graças, Leandro Paiva e André, e Maria da Luz e Rosenilda. Então, esses compõem o nosso núcleo. A data está errada, não foi no dia 2, foi no dia 21, eu acho, que foi o momento que a gente veio e fez a composição formal, todo mundo tomou posse, e a capacitação do núcleo gestor. Está aqui, ali na foto, todo mundo junto. E nesse dia, aqui, nessa ocasião da capacitação, foi quando a gente apresentou para o núcleo e debateu junto com eles a construção, a validação da metodologia que estava sendo proposta, a divisão territorial de oficinas, de como é que ela ia acontecer, como é que iam ser os canais de comunicação, quais os eixos temáticos, e aí apresento um pouco aqui do que ficou definido na reunião de capacitação junto com o núcleo gestor, né? Então, as temáticas que já estavam estabelecidas de habitação, meio ambiente, saneamento e qualidade urbana, desenvolvimento econômico, projetos de impacto, desenvolvimento rural sustentável e dinâmica regional, gestão democrática e participação popular, uso e ocupação do solo, expansão urbana e equipamentos e serviços públicos, turismo e cultura e mobilidade e transporte. E aí, no momento que a gente falou desse eixo, foi importante que com o grupo do núcleo a gente foi identificando quem seriam atores, grupos importantes para participar do debate dentro de cada uma dessas temáticas. Posteriormente, inclusive, não foi Clemilson, vocês já se reuniram em algum momento e detalharam um pouco mais esses grupos, como é que a gente vai trabalhar com eles nas oficinas, quando a gente vai discutindo cada um desses eixos. E construímos aqui a nossa distribuição territorial para que a gente possa fazer a leitura de toda a Guarabira. E aí vão ser uma sequência de 9 oficinas que ficou estabelecida nessa capacitação, sendo 3 delas na zona rural, e os locais definidos foi o sítio Tananduba, Pirpiri, o entorno, Cachoeira e entorno. E na zona urbana, esse coloridinho aqui, a gente definiu 6 bairros âncora onde vão acontecer as oficinas e vai pegar as regiões do entorno, que são Cordeiro, com o entorno, Bairro Novo, Nações, Nordeste 1 e 2, Centro e Assis Chateaubriand. Nessa divisão, né, que a gente chegou nessa escolha junto com o núcleo, partiu inclusive da própria divisão territorial que já existia na Secretaria de Saúde, né, foi nosso ponto de partida, foi o mapa da Secretaria de Saúde. E nessa lógica de que
Não está proibido de que gente de um território participe de oficinas nos outros. Foi uma forma de tentar distribuir de uma maneira que facilite o acesso para toda a população. Então, essa foi uma das definições que aconteceu também na capacitação. Com relação à comunicação, a gente falou de... Está conectado o som? Tá. A gente falou das possibilidades, né, de passar para a população todo esse trabalho que está sendo feito, e chegamos aqui num vídeo de apresentação, que eu já vou aqui dar o crédito da construção para Rafael, que fez toda essa produção e que vocês estão vendo aqui em primeira mão. Esse vídeo vai entrar no nosso site, que teremos, é a próxima etapa que eu vou apresentar. Deixa eu dar o play aqui para todo mundo poder assistir. Qual a Guarabira que sonhamos para os próximos anos? Estamos aqui para te convidar para participar da construção do futuro da nossa cidade. Para isso, a Prefeitura está trabalhando na revisão de uma lei muito importante chamada Plano Diretor, que define de forma democrática as prioridades para o crescimento e desenvolvimento urbano de todo o município, incluindo a zona rural. O objetivo dessa lei é assegurar a justiça social, a melhoria da qualidade de vida para a população e a organização dos espaços, respeitando as questões sociais e ambientais. Portanto, o cotidiano de todas as pessoas é diretamente impactado pelo plano diretor. Viu só como é importante? É durante a elaboração desse plano que iremos falar sobre melhorias dos espaços públicos, da qualificação e expansão dos serviços urbanos como escolas, postos de saúde, de limpeza urbana, do transporte público, da arborização, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da moradia, do meio ambiente e da geração de mais oportunidades de emprego e renda para as pessoas. O plano diretor será feito em 5 etapas e existem diferentes formas de participação através de eventos, audiências, conferências, oficinas e consultas públicas para garantir que os diferentes interesses de quem vive na cidade sejam ouvidos e depois transformados em lei. Por isso, é fundamental a participação de toda a população na construção de uma Guarabira justa e na garantia do direito à cidade. Acompanhe o site e as redes sociais para saber do calendário de atividades e participe. Venha com a gente construir a Guarabira do futuro. Produção de Rafael. Então, esse foi um dos vídeos, foi um vídeo de comunicação que a gente, né, preparou pensando na disseminação, né, desse conteúdo para a população de maneira geral. E essa aqui já é a carinha do site, né, que a gente está preparando para vocês, que vai ter todas esses menus, né, explicando o que é o plano diretor, como é que participa, a agenda, toda a lista de documentos que a gente vai produzir dentro desse processo, as notícias. E vou abrir aqui para vocês o protótipo do site, para vocês conhecerem, na palma da mão, como a Verônica gosta de dizer. Ela disse, eu quero o plano diretor na palma da mão. Então a gente vai ver agora como é que esse plano diretor fica na palma da mão. Acho que já está aberto aqui, na verdade. Bom, aqui a gente vai ter essa barra com notícias, né, passando sobre o plano diretor. No lugar dessa imagem é onde vai entrar esse vídeo que a gente acabou de apresentar, e aí tem toda a apresentação do texto, algumas definições rápidas, e aí você pode ir acessando, né, aqui no Saiba Mais ele já te encaminha direto para a aba, ou aqui no menu, aquele menu que eu mostrei. Então, o que é? Ele apresenta o que é o plano diretor, quais são os princípios norteadores do plano, os principais eixos, né?
E aqui esse histórico das legislações, né, de Guarabira, que começou lá com a lei orgânica, código de postura, o plano diretor, que é o plano diretor vigente, né, no momento, desde 2006, o código de obras e urbanismo, a definição de região metropolitana. Então, a gente vai fazendo aqui essa linha do tempo das legislações que interferem diretamente na política urbana do município, chegando aqui no Código Municipal do Meio Ambiente, que é desse ano, e o processo de revisão que a gente está fazendo agora, certo? Depois aqui na aba Participe, por que devo participar? Então tem um textinho de apresentação e as formas de participação. E aí a gente vai ter esse espaço de envio de trabalho. Então, se alguém tem algum estudo referente à cidade de Guarabira, que entende que pode contribuir, está ouvindo? Você também já pode depois disseminar essa informação. E que tem interesse em compartilhar com a gente, tem aqui o espaço para a pessoa se apresentar, escrever uma mensagem e enviar esse material. E aqui, a partir dos eixos, que são os eixos temáticos, também um espaço para quem quer contribuir. Você pode, quero fazer aqui uma sugestão sobre desenvolvimento econômico e projetos de impacto. Então tem aqui um espaço para escrever, anexar algum arquivo, alguma informação que seja complementar. Então essa vai ser também uma das formas de participação. Chega. Tiago, me ajude. Aqui a agenda. Então, tem essas fases, as 5 fases que a gente sempre apresenta. E aqui você pode ir detalhando e vendo as datas de cada atividade. Então, a fase 1, que já vai estar concluída, né? A gente está encerrando agora, e com as datas do que aconteceu. A fase 2 aqui, então você clica no Saiba Mais. Vem as oficinas, a consulta, e à medida que a gente tiver as datas, os locais, isso vai sendo acrescentado, e assim para cada fase, né? Fase 3, de propostas, a de elaboração dos instrumentos, e no final, a fase da minuta de lei. Também temos essa aba de documentos, onde a gente vai listar, né? Tudo aquilo que é legislação urbana, tudo que for referente ao núcleo gestor, então o registro das atas de reuniões, regimento do núcleo, todos os produtos e relatórios que a gente desenvolver ao longo do processo também vão estar aqui para esse espaço da consulta pública. E quando a gente tiver documento disponível, vai ter lá a opção para você comentar, né? Enfim, falar sobre aquele documento. E, no final, o projeto de lei. E aqui, o espaço de notícias. Tudo que for notícia que a Prefeitura for produzindo sobre o plano diretor, elas vão estar, né, fazendo esse clipping aqui. A galeria de fotos, então, dos eventos que aconteçam ao longo do processo. Aqui um espaço sobre perguntas, dúvidas. Então, né, para quem não tem o domínio do que se trata a temática e tem aqui questões sobre o que é o estatuto, como participar, tem aqui uma explicaçãozinha sobre. E no final, um espaço para enviar também dúvidas. E no fim, um glossário, porque a gente sabe que tem muitos termos que são técnicos, né, que as pessoas não dominam, não compreendem, é natural. Então, tem aqui um glossário que pode ir sendo alimentado de acordo com a necessidade, né? Então, se forem surgindo... A gente fez aqui uma lista prévia, mas pode ser que depois a gente precise complementar. Bom, esse é o site que teremos do plano diretor. E aí, próximos passos, né? Agora a gente vai começar a segunda etapa de diagnóstico da cidade que temos. Está prevista para durar até dezembro. E as atividades abertas, né, que vão acontecer são as oficinas, as temáticas e as comunitárias, com o momento de consulta pública no site. E no final do processo,
uma audiência, né? Assim como a gente está fazendo agora na primeira etapa. Sobre as oficinas, é um dos temas, inclusive, que a gente vai conversar hoje, após esse processo da audiência. Temos uma reunião do núcleo, específica do núcleo gestor, para falar, inclusive, sobre datas, como é que a gente vai se organizar e como é que vai acontecer essas oficinas e que tipo de mobilização, de estrutura vai ser necessária. Bom, era essa a apresentação que eu tenho para fazer para vocês, né, desse processo. Como reforçar aqui para a gente sempre uma alegria poder fazer essa construção, né, coletiva e ter a contribuição. Acho que a reunião, agora que a gente tem um núcleo, né, gestor definido, funcionando, as trocas que estão acontecendo, ver o interesse de participação de vocês em, de fato, trazer visões distintas, sempre a bateria. Trazer as diversas visões, né, de diferentes interesses para o núcleo. O pessoal já começou a fazer reunião com grupos específicos, isso para a gente é muito importante. E dizer que a gente conta sempre com o apoio, né, do núcleo e das secretarias para poder fazer um bom trabalho. E está aberto agora para questões, dúvidas, perguntas. Eu não sei se o pessoal da equipe tem alguma complementação a fazer. Questões? Boa noite, Leandro, da UFP, professor lá do Departamento de Geografia. Não, é só chamar a atenção, que eu acho que também o núcleo acho que é uma coisa a discutir, como é uma audiência pública, é bom a gente ver um momento que seja bom para ser público, né? Porque assim, a gente, hoje é um dia de trabalho normal, né? A maioria das pessoas que trabalham, né, principalmente na área comercial, que seja, eles largam em média de 6 horas. Então, assim, depois a gente pensar no horário, talvez, não sei, qual dia melhor, um sábado, no meio de semana, até para tornar público, né, e ter mais movimento. Então, assim, porque a gente vê essa baixa ausência, talvez sejam mais aquelas pessoas que já estão vinculadas ao núcleo gestor, né? Muitas pessoas talvez tenham interesse de participar, mas por essa impossibilidade de trabalho, né? Principalmente se não estiver ligado a alguma instituição, que tem mais facilidade, né? Mas é mais para a gente refletir sobre a situação, né? A gente vem acompanhando o trabalho, né? A gente agradece também pela presença, nossa presença acho que é interessante. E a gente trazer realmente as pessoas, aí isso já fica uma deixa para a questão das oficinas, né? Das próximas audiências públicas, a gente refletir sobre essas questões. E a própria comunicação, né? Talvez transformar, e é um instrumento importante, transformar isso bem conhecido, né? Não só deixar disponível no site, mas aí talvez, no caso do setor de comunicação da prefeitura, levar para as rádios, está mobilizando efetivamente. É isso, obrigado. Obrigada, Leandro. A gente, de fato, eu acho que é super pertinente, né, essa sua colocação. Quando a gente foi perguntar sobre a data, horário, local da audiência, a gente, né, foi um questionamento que a gente fez para a gestão, não é uma definição nossa, essa escolha de data. E da comunicação, sim. Hoje, inclusive, na rádio, não foi, Rafael? A gente fez uma participação com uma fala e falou da audiência, reforçou a data, chamou, mas eu concordo com você que ainda não está funcionando. Então, a gente precisa pensar outras formas de garantir essa presença e essa participação. Alguém mais? Diga, Clemêncio, que você chega a estar se balançando. Está anotando a lista? Não, assim, estamos conversando aqui, porque a gente teve uma reunião, pessoal. Boa tarde, novamente. Boa noite, tarde e noite. Essa inquietação que Leandro coloca, e quase que a gente concorre com o Jogo do Brasil. Olha lá. O Jogo do Brasil é hoje, só que é de 11 horas. Então tem essas coisas específicas da cidade, né? Você disse que a decisão da audiência da data não passou por vocês. Não é que não passou. A gente questionou e a da escolha da data foi da gestão, né? É mais uma inquietação que eu acho que precisa. Toda a presidência, a gente está chamando de presidência, assim, todo mundo aqui. Presidência precisa ser consultado sobre isso,
quanto o conselho gestor, né? O núcleo gestor, qual é a melhor data, qual é a melhor hora e qual é o melhor local, né? Porque às vezes nem sempre o teatro também é um melhor local. Eu acho que precisa ser discutido essas coisas, né? A gente poderia estar fazendo uma audiência pública dessa num bairro mais populoso, que as pessoas fossem participar. Será que no centro da cidade é um local bom, onde só tem comércio e as pessoas estão trabalhando nesse horário? Então, pensando nessa mobilização do público, a gente pudesse fazer numa escola, né, num bairro populoso, enfim, coisas para a gente, é uma reflexão e coisas para a gente pensar. Mas assim, eu estou muito preocupado com essa questão da mobilização, e aí não passa só pela comunicação, né? A gente estava conversando aqui sobre o perfil de pessoas que foram escolhidas para o núcleo gestor, né? Eu acho que teve uma reunião para pensar essas pessoas, mas eu visualizo que teria pessoas, lideranças nesses bairros que poderiam estar contribuindo, e a gente pode até criar um grupo, né, que auxilie esse núcleo gestor, pessoas que estão diretamente dentro do bairro, conversando com as pessoas, conhece seu José, Dona Maria, né, e conversa com eles, vamos lá participar do plano diretor, que é importante para a sua vida, para você, do seu bairro. Então, os comerciantes, né, as pessoas dos agentes de saúde que estão dentro da casa das pessoas. Então, assim, o perfil que foi escolhido me preocupa um pouco nesse momento, entendeu? E outra coisa, vai falar não, a gente anotou um bocado de coisa aqui, mas a gente vai deixar para um momento propício. Temos algumas sugestões, né, para melhorar esse processo, principalmente de mobilização, porque eu estava falando para a Dana, quando é que eu vou para uma reunião, a palavra já é para uma palestra, se eu não entendo daquilo, né? Não se identifica, até na universidade mesmo, quando tinha uma palestra ao estudante, para essa palestra, eu não entendo desse assunto, então eu preciso entender para participar. Isso vale para tudo, né? Para nossas vidas, a gente precisa gostar de algo para poder comprar aquilo. Eu acho que está faltando a gente transmitir isso para as pessoas. E isso serve para o núcleo gestor, viu? Eu estou assim meio que decepcionado não ter 50% do núcleo gestor nesse momento. Que papel a gente está fazendo aqui? Então, é isso. Mas temos outras inquietações para ler. O que Clemilson falou aí, eu achei bem pertinente, assim, sobre os agentes de saúde. Porque a gente sabe que a gente conhece a população. Como eu trabalho na Secretaria de Saúde, no Instituto Social, quando a gente vê alguma problemática, a gente imediatamente procura o agente de saúde e ele ali sabe, né, o cotidiano de todas as pessoas. Então, acho que seria bem importante trazê-los, não é? Porque ele já teria aquele jeitinho de falar com as pessoas, né? Porque ele já tem aquele conhecimento todo, aquela intimidade. Eu creio que seria bem viável isso. Super pertinente, né? Todas as colocações. Eu acho que sim, esse papel do núcleo gestor, fazer justamente essa ponte. Então, se a gente tem a Secretaria de Saúde dentro e a Secretaria já entende que os agentes, a gente falou sobre isso, né, na capacitação, esse ator importante. Então, vamos, quando a gente divulgar que vai ter alguma atividade, compartilhar, chamá-los, né, para participar, porque até para ir entendendo o processo e poder ser esse multiplicador, né? Não só os agentes, a gente está pegando exemplo, mas a gente falou dos professores nas escolas e de todos, enfim, vários grupos. Mas vamos amadurecer sim isso dentro do núcleo gestor, para no próximo encontro a gente ter essa sala lotada, né? Não, Clemilson? Oi, boa noite. Minha voz está horrível.
Mas, pegando da fala do pessoal, eu sou à frente do Centro de Documentação. Então, é um casarão antigo que tem aqui na rua, perto da igreja. E sou da Secretaria de Cultura, Secretaria de Administração também. Várias secretarias. E aí eu vejo que a gente tem duas secretarias que têm extremamente público sempre. Secretaria de Saúde, você pode chegar lá todo dia de manhã e está lotado de gente. Principalmente naquela parte da farmácia. Acho que nem tanto a Secretaria da Saúde, mas que é da mulher, né? Esse lado. Então, eu acho que o que seria bom, é só uma ideia, tá? Criar um standzinho ali, de manhã, para vocês, a gente fazer tipo uma educação, é igual criança, você vai educando aos poucos, para mostrar, criar curiosidade. Então, se você botar ali um standzinho bem colorido, bota uma água, um café, sempre vai aparecer alguém lá para tomar o café, aí pegar o panfleto para saber o que é. Então, seria importante o pessoal, porque a gente vai aguçar e o nosso público-alvo é o público, é a sociedade. Então, se a gente tiver lá um standzinho, alguma coisa que chama a atenção do pessoal, então vai sempre ter. Então, a Secretaria de Saúde é essencial para ter um fator desse. E, olhando pelo lado aqui, que eu trabalho desse lado aqui, a biblioteca. A biblioteca sempre é lotada de estudante. Então, de vez em quando eu paro lá de noite e ela é aberta o dia inteiro, ela não fecha. Então, tem nas lojas eu não sei qual é o nome, mas é tipo uma bandeira gigante. É esse negócio aí. Que se botar na porta e lá dentro tiver algum panfleto, alguma coisa, já não precisa ter alguém para estar explicando, porque você já vê que é outro público, o pessoal mais ligado nas coisas, então vai ver, então você vai perceber que a gente tem um direito, então quando você diz à população que ela tem direito, é até uma pessoa dizer isso, né? Direito, você tem direito de tudo, mas dever ninguém quer. Mas quando você mostra à população que ela tem o direito de optar em certas situações, então ela vai começar a gostar. E outra coisa também é o rádio. Eu tenho 27 anos, mas eu só sei das coisas que acontecem na minha cidade pelo rádio. Se perguntar a mim o que aconteceu de alguma coisa pela internet, não me pergunte que eu não vou saber. Eu escuto o programa deles, o programa da Constelação, então são os públicos de maior audiência, são essas duas rádios. Então é bom também investir são 4 ou 5, Robert? É rádio aqui, acho que são 4, né? São 4 rádios. Então é sempre bom ter uma chamada. Esse negócio aí que vocês fizeram foi maravilhoso. Maravilhoso. Então seria bom ter essa visão de tipo assim, vamos colocar algo chamativo. Até a cor de vocês, que é o amarelo com o azul. Isso chama muita atenção. Então seria muito importante. Secretaria da Educação também. Muito legal, que sempre vai estar lotado de gente lá. Estudante ou mãe de estudante. Vai sempre aparecer gente. Então, essas são umas colocações que eu tenho para dar. Obrigada. É bem rápido. É porque só para fazer um registro, a preocupação, comunicação e mobilização são coisas que parecem a mesma, mas não são distintas, né? Eu vejo que, falando de comunicação, antes, porém, fazer um registro aqui da grande colaboração de Marcos Ricardo, esse mocinho que está fotografando a gente aqui, para que esse vídeo ficasse tão bonito, porque ele é responsável por um acervo de imagens muito bacana, né? Então, ele cuida com muitos erros, como essas imagens da vida dele, né? Então, a nossa Codecom, ela tem um acervo muito interessante, a gente está produzindo mais coisas e vai ajudar muito, por isso que o vídeo ficou assim tão bacana, né? Então, sem a equipe a gente não consegue. E a gente trouxe hoje para o rádio, justamente, foi o programa do prefeito, é um programa setorizado ali, né, institucional, mas é um programa que tem todas as rádios ao mesmo tempo na cidade. Então a gente trouxe a fala da equipe, a fala até de Júnior falou também, como presidente do núcleo, motivando, convidando, falando, enfim. Mas com certeza o visual é muito importante. Eu acho que esse vídeo está bem emotivo, está bem educativo, né? Ele vai dar uma arrancada nessa comunicação, porque ele está com uma linguagem fácil,
vendendo e aguçando uma coisa que a gente sonha, que é coisa melhor no futuro, quer a vida melhor no futuro, né? Então isso vai com certeza encantar, encher os olhos. Mas eu concordo também com você. Nós criamos a rede social para entretenimento e queremos forçar ela a ser informativa. E ela não é informativa, ela é para ser entretenimento. Ela foi pensada para a gente se divertir. Aí muita gente acha que é uma fonte de informação. É por isso que o fake news dispara aí. Porque a gente só confirma mesmo no convencional. Aí eu vendo meu peixe. Aí o convencional é que fala grosso no final. É onde a dona de casa acredita que realmente aquilo é real. A rede social, até com a inteligência artificial, né? A gente está imitando as pessoas, sabe se aquilo é verdade, né? Então, por isso que nós estamos aqui, fizemos questão de colocar a comunicação da prefeitura dentro do núcleo, dentro do processo de construção, para ajudar. Então, cartazes, o carro de som tradicional, que funciona muito nas ruas, nos bairros, né? Nas comunidades, e o rádio, enfim, tudo isso associado a toda a tecnologia que nós não podemos jamais descartar de jeito nenhum. E a mobilização, o Clemilson está certíssimo. Tem que ter gente envolvida mesmo lá na comunidade onde as pessoas estão, lá onde elas estão. Quando você falou Secretaria de Saúde e a biblioteca e as escolas, é porque é lá que o povo está. É lá que a gente tem que ir, né? Então, vamos construir esses agentes do plano diretor, nossos multiplicadores, né? Então, Clemilson, não é hora do núcleo desanimar, não é hora da esperança mesmo, e correções pontuais. Eu estava dizendo a Camila antes de começar e a Clepson, nós vamos ter dias de grandes plateias e dias de plateias minúsculas, mas tudo isso faz parte da caminhada e do processo, né? Então vamos corrigir e melhorar cada vez mais. Obrigada. Bom, vou passar aqui para a Mayara fazer uma fala e depois a gente já faz o encerramento. Não sei se mais alguém vai ter outras colocações. Oi, gente, boa noite. Eu sou Mayara, como a Camila apresentou, né? E é muito bom a gente estar ouvindo também esses pontos sobre mobilização, porque existe esse momento, vai existir esse momento para a gente pensar especificamente isso, né? A gente passou a primeira etapa, que foi uma etapa de divulgação, de mobilização da sociedade no sentido de conhecer, como vocês trazem, né? Das pessoas poderem se apropriar do que é, e a gente também entende que isso vai acontecendo gradativamente, num levante em que a gente vai melhorando esses processos, né? A gente acredito que fala por toda a equipe e também pelo núcleo em comum acordo com o que está dito aqui, com o que está colocado numa perspectiva de melhoria e também de construção. Porque é isso, a gente está fechando essa primeira etapa, que é uma etapa mais de organização, né? Uma etapa de levantamento de informação, é uma etapa de formação de núcleo gestor, ou seja, das burocracias e protocolos também que existem no processo. Na próxima etapa, que a gente levanta as informações, os dados junto às secretarias, os dados junto às fontes de informação, e depois a gente vai para campo. Nesse caminho para o campo, é esse caminho onde a gente constrói esse processo de mobilização, né? Onde a gente olha para o nosso plano de comunicação e mobilização, como o Rafael disse, que anda junto, mas não são a mesma coisa, e onde a gente vai identificar. E não somos nós da Eixo que vamos conseguir identificar, porque são vocês que vivem aqui. Então, vocês que vão dizer pra gente, ó, lá no sítio, lá no Cordeiro, no bairro Cordeiro, quem é a pessoa que mobiliza é tal pessoa, e a gente precisa levar informação, a gente precisa levar material impresso para colar lá nas vendas do bairro. A gente precisa entender qual a melhor hora. Provavelmente essas oficinas elas vão ser à noite, que é quando a população, apesar do cansaço do dia, ela tem disponibilidade para participar. Isso tudo a gente vai construir junto do núcleo, porque é esse o papel, né? Esse momento aqui a gente não escuta como uma cobrança, pelo contrário, é esse processo de colaboração e construção, essa audiência é também para isso, para a gente dizer, ó, fechamos uma etapa, vamos para a próxima, vamos olhar para esses agentes mobilizadores, vamos entender como é que a gente chega na casa das pessoas, se é pelo rádio.
nada disso a gente pode abrir mão, né? Mesmo sem ser essa fonte de informação total, a gente não pode abrir mão do Instagram, a gente não pode abrir mão do Facebook. Então é muito nesse sentido, assim, é complementar essa fala, que minha fala é nesse sentido, complementar a fala de vocês com relação à mobilização, dizer que nessa construção a gente vai errando e acertando no sentido de fazer os ajustes locais, porque às vezes a gente sai com todo o plano, né? O nosso planejamento é esse, de tal hora e tal, e o campo é que diz pra gente como é que vai funcionar. Não é assim, vocês não vão fazer do jeito que vocês pensaram, a gente precisa que seja assim. Isso é o território pulsante, vivido, que dita pra gente como é que deve ser. Então, acho que a partir de agora a gente continua, né, nessa construção. Na reunião do núcleo gestor, a gente vai continuar de forma mais detalhada sobre os papéis de cada pessoa, sobre como vocês enxergam esses lugares, esses territórios. E é isso, a gente vai estar voltando cada vez mais a Guarabira, eu acho que com isso mais azeitado, né, de como é que isso funciona na prática para a vida da população. E quanto mais a gente falar de plano, mais a população também vai incorporando esse processo de participação, né, seja pelas mais diversas áreas. Então, é isso. Obrigada. Bom, gente, mais alguma colocação? Boa noite a todos. A gente precisa também entender que o nosso propósito é a revisão de um plano que já existe. Precisamos entender se esse plano, quer dizer, eu pelo menos dei uma lida aqui, nele todinho, e a gente precisa primeiro entendê-lo e o que pode melhorar. Nós não vamos criar um plano diretor, senão pode botar tempo. Então, na hora que se fala em ouvir as comunidades mais distantes e tal, isso demanda tempo. A gente tem que primeiro entender o que temos e onde podemos melhorar e atualizar. Pelo menos eu posso estar errado, mas é o propósito que eu estou entendendo dessa comissão. Era só isso que eu queria dizer. Sim, o objetivo é esse mesmo, é atualizar o plano, e aí nesse processo de atualização é importante que a gente escute a população. Isso, nessa etapa aqui, ó, deixa eu ver. São 3 meses. Um ano. O processo inteiro é 1 ano. Nessa etapa aqui que eu falei, que a gente tem as oficinas técnicas, temáticas, é quando a gente senta para fazer com as secretarias, pegar o material que tem existente, fazer essa avaliação do que funciona, do que não funciona, do que é que está no papel, mas na prática não se efetivou, quais foram, o que é que vingou, né? O que é que vingou do plano e o que é que não vingou. Sim, mas por isso que primeiro acontece a etapa de oficinas técnicas para depois acontecer a etapa de oficinas comunitárias. Você quer falar no microfone? Fala no microfone que a gente está gravando aí, precisa registrar. Tinha falado na última reunião que a gente precisa primeiro ver o que a gente tem. Fazer uma revisão, sentar o núcleo, a presidência, ou quem quiser, entendeu? Ver o que a gente tem, o que foi implantado, o que não foi. Tony até fez uma fala sobre isso. O que a gente tem? O que nesses 16 anos foi feito? E o que não foi feito? E o que não foi feito pode agora estar no plano diretor? Porque a lei muda, né? Atualiza. Então a gente precisava fazer essa tarefa de casa antes de tudo. A gente não fez isso. A gente assim, precisava um núcleo, ou parte dele, uma comissão, não sei, sentar e dizer, olha, isso aqui foi feito, isso não foi. E o que não foi feito, vai entrar no próximo? Não, isso não vai, isso não vai. Então a gente já fez aqui essa tarefinha de casa. E o que vem de novo da população? Sim. Dentro desse novo, o que pode e o que não pode? Ainda vai ter essa tarefa. Né? Isso para virar lei de fato. Acho que está faltando algumas etapas antes de concluir essa primeira aí, a gente fazer essa tarefinha de casa
que eu acho que é o núcleo gestor que tem que fazer, sentar e fazer isso. Nos temas, entendeu? Trazer isso para o grupão, apresentar o grupão. Olha, pessoal, a gente fez uma leitura de todo o plano e o que foi feito aqui foi isso, o que não foi isso. Pronto, aí a próxima etapa, o que vai entrar na revisão? Né? Passar para Leandro. Acho que o Leandro quer falar. É só para trazer uma consideração que o nosso colega Adriano colocou, né? Mas assim, de maneira geral, só de fundo bem conceitual, o plano diretor de Guarabira, como acho que 80% do Brasil foram feitos em 2006, em virtude da vigência que o Estatuto da Cidade colocava que todas as cidades acima de 20 mil tinham que ter até 5 anos. O plano diretor de Guarabira, como a maioria, ele não é um plano diretor que traz definições para a cidade. Ele basicamente foi trabalhado, colocou os conceitos gerais, mas sem olhar para a cidade. E aí, basicamente, o plano diretor se resume a 2 mapas que tem no final do plano. Né? A gente não tem definições. Isso não foi um problema só de Guarabira, foi um problema porque não tinha equipe técnica. Então, todo o Brasil foi. Basicamente, tomaram uma base de um e não se definiu. Aí, o que se fazia? Fazia um mapa e falava, essa área aqui vai ser uma zona comercial, essa área aqui vai ser para área de moradia. Então, a revisão, e fazendo, né, com toda a exigência, na verdade é para a construção de um novo, porque o que a gente tem, ele não define nada para a cidade. Se você pegar Campina Grande, quase todas as cidades foram de 2006, praticamente 80%, 70% de todos os planos diretores, exceto as capitais, que já é mais velho, mas a grande maioria foi tudo no mesmo período, por força da lei, porque se não fizesse o plano diretor, você não recebia algum recurso. Então as cidades foi... não, o plano está, a lei está, do estatuto que o próprio estatuto fala para revisar a cada 10 anos. O problema é que a maioria das cidades também não revisaram, entendeu? Não, mas aí eu concordo totalmente. Só que assim, eu só estou logo falando, o que a gente tem, ele não tem definições. Olha, vamos criar daqui a 2 anos, vamos fazer isso, vai ter um parque. Não tem. É isso que eu estou trazendo. A gente só tem conceitos. Olha, é importante isso, mas não tem definições. Então, podemos olhar, e eu acho que isso é importante, a gente olhar e revisar. Mas, de antemão, assim, só para não ter angústia, que a gente não vai encontrar muita coisa de definição, a gente não tem metas no plano atual de 2006. E isso foi um problema geral, não foi só um problema daqui não, foi um problema porque a lei veio e todo mundo correu atrás do prejuízo. Então, por isso que eu já tive a oportunidade de ler o plano todo, ele é muito assim, abrangente. Fala muito, mas não traz nada assim especificamente para Guarabira. Basicamente, de Guarabira, são os 2 mapas que também não definem muito. Aí a gente tem esse problema. Que já era para ter desde 2006, só que ele não foi observado, porque foi um problema geral, que todo mundo tinha que instituir o plano até 2006, todos os municípios, né? E o pessoal, de certo modo, fez o que deu naquela época. Esse que foi o grande problema dos planos diretores de quase todos no Brasil, né? Não foi uma espécie só nossa, não. Para a gente não também falar que é só culpa nossa. Na verdade, foi um modelo que foi colocado por conta da lei, né? Ninguém se atentou e quando começaram a apertar por conta da validade da lei do Estatuto da Cidade, aí todo mundo correu atrás, né? Então, infelizmente, o nosso plano diretor também não é detalhado, né? Então, assim, a gente não vai encontrar assim, olha, está previsto isso, mas não foi feito. No plano não tem. Tem pouquíssimas coisas. Por exemplo, o Conselho da Cidade diz que vai ter. Pronto, isso aí a gente sabe que não tem. Assim, basicamente é isso, né? Realização das conferências municipais foram realizadas lá em 2008, 2009. Então, mas assim, aí aquela definição que está no mapa, né? Que é muito pífia, assim, né? Só isso, só para contribuir. Sim, eu vou reforçar. Tudo que vocês estão dizendo, a gente concorda e é exatamente assim que acontece. A gente está começando agora essa etapa de diagnóstico. E aí, diagnóstico é isso. É pegar tudo que tem, fazer a avaliação, ver o que é que mudou, fazer a leitura no território do hoje, do que é que acontece hoje. E aí, só lá no final dessa etapa, em dezembro, é que a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico. Então, essa ansiedade e animação de todo mundo de fazer a avaliação é exatamente essa etapa que está sendo iniciada. Nós, da equipe, a gente já tem um material prévio levantado, a gente já começou a fazer algumas análises, a gente vai começar a sentar
com as secretarias, fazendo exatamente essa avaliação do que é que tem, como é que está funcionando ou como não está funcionando, o que é que precisa melhorar, quais são os anseios, qual a perspectiva. É justamente nessa etapa que a gente vai começar a fazer isso. E aí, em hipótese nenhuma, Adriano, a gente está abrindo mão do que existe. Né? A gente não vai começar do zero. Tem um plano diretor, tem um código de obras e urbanismo, aquele histórico ali que a gente mostrou, um código de posturas. E é justamente desse lugar que a gente está partindo para fazer essa análise, fazer o diagnóstico, fazer a leitura da realidade, porque, como todo mundo aqui, o plano diretor é 2006, o código de obras é de 90, se eu não me engano, né? O de urbanismo e de postura, não, o de obras e urbanismo é de 2008 e o de posturas é de 91, não é isso? E o de 96. Então, são legislações que foram definidas numa cidade que era uma outra realidade, né? Uma outra dinâmica, uma outra dimensão. Então, nosso trabalho agora, que vai estar se iniciando nessa nova etapa, que a gente está aqui marcando, né, o final da primeira e o começo da segunda, é onde a gente vai mergulhar e se debruçar por tudo isso, certo? Então, não estamos esquecendo o que existe, nem negligenciando nada do que existe. Pelo contrário, é agora que a gente vai se aprofundar nessa etapa, certo? Por isso dura um ano, né? Porque cada etapa... por isso demora. Diga. Você? A participação se dá só... A participação nesse processo, ela se dá só pela oitiva nas comunidades? Não. Não, quando a gente fala da participação é isso, tanto com o núcleo, quanto com as secretarias, né, com as equipes técnicas, as associações. Quando a gente fala de maneira geral as oficinas comunitárias, né, é para todo mundo da comunidade, do bairro, daquele setor, daquela região, seja pelo viés popular, do conhecimento popular, que é o que a gente chama de leitura comunitária, seja nas oficinas temáticas e técnicas, pelo viés técnico. Então, mas todo esse processo ele é participativo, né? A partir do momento que a gente senta com a gestão, com a secretaria, com os agentes comunitários de saúde, com os professores ou com quais outros atores aqui se julguem necessários, acho que já foi dito aqui de chamar a ST Trans, de chamar outros órgãos que compõem a estrutura administrativa, isso também é um processo, né, participativo. Acho que já é boa noite agora, né? Só para complementar a fala da Camila, diante das dúvidas e inquietações, né, angústias, como o Leandro colocou, que de algumas coisas que a gente fica, talvez, pensando que precisava estar num outro lugar. Essa estrutura de etapas e de fases, ela não é uma escolha da Eixo, não é uma escolha de Guarabira. Isso é um protocolo de criação da legislação. Lembra que a gente está sempre falando que o plano diretor é uma lei, né? As legislações têm sempre um processo legislativo para ser criada. Do plano diretor é sempre diferente. Por quê? Porque ela tem esse lugar de ser participativo e de ter essas fases. Como o arranjo, por exemplo, de dinâmicas do que a gente fez na primeira fase, que é mobilização e metodologia, é algo que se faz internamente. Foi por isso que a gente fez a reunião, foi por isso que a gente construiu aquele mapa. Vocês viram que o pessoal do núcleo gestor, né? A gente fez na nossa reunião do núcleo gestor um mapa que ficou com um monte de post-it. Aquele mapa foi transformado no outro, nesse mapa aqui. E esse é o mapa de como a gente vai trabalhar, né? Então, isso já é uma parte dessa fase, mas dentro de cada fase vão ter as outras etapas. E aí, acho que tem esse slide que a gente estava. Mais pra frente. É pra frente mesmo? Ó, se a gente olhar lá na informação que tem nesse quadrinho amarelo e azul, que fala sobre oficina temática, oficina comunitária, consulta pública virtual e audiência, são
passos dentro de cada fase, né? E como a Camila falou, é por isso que a gente tem primeiro a oficina temática, depois a oficina comunitária. Todo esse processo ele foi pensado a partir, inclusive, do que Leandro também tocou, que é uma obrigação legal que, quando apareceu, todo mundo teve que fazer para receber verba e tudo mais, mas acabou gerando aí umas dificuldades, né? Dificuldades gerais em diversas cidades. Então, a reformulação, a adaptação dele para tornar o que ele realmente se pretende vai passar por tudo isso, né? Então, essas não são fases somente do nosso, de como a gente deseja trabalhar, mas de como a gente deve trabalhar com base nelas. Obrigada, Mayara. Mais questões, gente? Dúvidas? Vamos aproveitar aí para... Só para complementar, porque enquanto vocês estavam falando, eu vi os padres passando que vai ter missa agora. Outra coisa também que ajuda muito na propagação, as comunidades religiosas, as evangélicos, católicos, bem, que tiver, principalmente nas comunidades, porque, por exemplo, eu já fui do Nossa Senhora Aparecida, então tudo que acontecia no bairro, basicamente era o padre que avisava, pessoal, a prefeitura vai vir resolver tais questões aqui. Então tinha muito esse elo, prefeitura, igreja, prefeitura, templo, prefeitura, os espiritismo, o que tiver. Então, as comunidades, elas seguem muito esse caminho. Então, eu estava passando muito padre aí, negócio, e eu, principalmente a catedral, né, que é uma das maiores que tem aqui. Então, vocês deveriam ter um momento, vocês, tipo, para passar para os padres, principalmente os líderes religiosos que tiver, e também com o pessoal que é frente de comunidade, que tem esse pessoal e tem o pessoal da igreja. Só para pegar esse gancho aqui de Tereza, que falou da questão de comunicação, junto com o Rafael, e ela deu a ideia aí de se colocar para voltar no centro. Se vocês da eixo e a comunicação da prefeitura entender que é necessário, nós temos um balcão que a gente usou na ouvidoria, que serve para isso. Então vocês podem pegar, a gente muda só o adesivo da frente, coloca no plano diretor, e nós temos também um contrato com o Cinemax, que poderia passar esse vídeo antes de exibir filmes. O público era obrigado a assistir esse vídeo, porque está lá para assistir um filme, então vai assistir esse vídeo aí por obrigação. Aí a gente coloca no cinema esse vídeo aí para que possa divulgar. Menino, olha aí, que chique. Achei chique. Já é a reunião do núcleo gestor encaminhando. Ótimo, ótimas ideias, gente. Mais falas, mais perguntas, mais dúvidas? Não? Bom, então, agradecer de novo a participação, a presença. Vou pedir para todo mundo para a gente se juntar aqui, vir para cá para a gente tirar uma foto. E até o nosso próximo encontro em breve. Obrigada.